Deus quer falar com você. Isso mesmo. Deus quer falar com você. Neste dia, nesta noite, nesta tarde. Não sei que hora você vai ouvir essa mensagem. Eu queria falar com você nessa noite. Nós tivemos o mês passado tantas mensagens sobre suicídio, né? Uma prevenção. Eu tive a curiosidade hoje de ver no dicionário sobre suicídio. Suicídio é o ato de causar a própria morte de forma intencional. Mas eu queria falar sobre um suicídio diferente. Um suicídio que você talvez nem perceba que está cometendo. O suicídio do seu espírito ou da sua alma, como você entende. A Bíblia, ela relata em vários textos sagrados 3 tipos de morte. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele narra para nós a história de Adão, conhecido no jardim da infância e em meio aos adultos. Adão pecou e logo ele é separado de Deus. A Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 2, em versículo 16 e 17, ele segue falando, e aí ele diz que Adão não deveria comer do fruto que estava no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comesse, certamente ele morreria. E a Bíblia diz que Adão, induzido, ele comeu. E a Bíblia diz que Adão ele foi tirado do jardim. Significa dizer que Adão morreu. Não fisicamente. Adão morreu espiritualmente. Adão foi tirado de dentro do jardim do Éden. E o texto vai dizer que ainda depois teve filhos, mas a morte física também aconteceu a Adão. Existem 3 tipos de morte, como eu comecei dizendo para vocês: a morte física, espiritual e a morte eterna. E poucos têm conhecimento, e muitos que também têm conhecimento não estão fazendo tanto caso dessa verdade. Então, como nós vimos aqui, a morte espiritual ela é a separação de Deus. O Senhor disse: no dia que comer, certamente morrerás. E o que ficou provado em Gênesis é que ele comeu e foi tirado do Éden. Ele foi separado de Deus. Então a morte espiritual, ela é a separação de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 6 e o verso 23, ele diz, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então, morte espiritual não é a inexistência do espírito humano. Morte espiritual não quer dizer que a pessoa, porque está morta espiritualmente, já deixou de existir. Não, não. Né? Por exemplo, o que a gente poderia pensar? Um braço. Se por acaso você for anestesiado um braço, somente ele vai ficar insensível. Mas ele está ali, ele não foi arrancado do corpo. Tá entendendo? Então, morte espiritual é justamente isso. A pessoa vai continuar, alguém vendo, viva, mas espiritualmente já está morta. Já a morte física, quando Tiago escreve, ele diz que assim como um corpo
sem o espírito está morto, a fé sem as obras está morta. Então Tiago ele vai mais afinco dizendo que um corpo sem o espírito ele está morto. Essa é a morte física. E essa morte física ela não fazia parte do plano original de Deus. Logo vale salientar que Deus não fez nem eu nem você para morrer, né? Essa morte física ela foi consequência já da morte espiritual. Uma pessoa que ela morre espiritual, vai acontecer de, mais cedo ou mais tarde, morrer fisicamente também, porque é consequência, né, trazida pela morte espiritual, a morte física, o pecado, a desobediência. Então é o pecado e a desobediência que provoca a morte espiritual. Logo, a consequência de uma morte física passou a toda ser vivente, né? E aí nós temos a terceira morte, que é a morte eterna. A morte eterna, ela é a separação entre o homem e Deus eternamente. Essa é chamada de morte eterna. E queremos ler para você no texto do livro do Apocalipse, no capítulo 20, onde está escrito o seguinte, versos 14 e 15 do capítulo 20 de Apocalipse, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, fica claro aqui que as pessoas que não forem encontradas escritas no livro da vida morreram espiritualmente. Muitos, a consequência, morreram fisicamente também. E agora vai acontecer a morte eterna, que é a separação, né, entre o homem, entre o espírito, o homem e Deus, eternamente. Isso preocupa, porque o nosso espírito ele é eterno. Nós não fomos feitos para morrer. Por causa do pecado, o nosso corpo físico vai chegar à decomposição, mas ao espírito vive eternamente. E aí é que está. Onde vamos passar essa eternidade? A Bíblia está explicando. Se vamos passar a vida eterna, como a Bíblia relata, acordar para a alegria da vida eterna, ou vai acordar para a morte eterna, o lago de fogo, a vergonha eterna. Então, foi pensando nisso que nós observamos que a morte física e a morte eterna, ela é ocasionada pela morte espiritual, que é a separação da pessoa em vida do seu Deus. E nós rabiscamos 10 tópicos que mostram quando uma pessoa está se suicidando espiritualmente. Por exemplo, alguém que parou de ler a Bíblia, alguém que já não tem aquele afeto pela palavra de Deus, que é alimento, ela está morrendo espiritualmente, né? Para de orar. Já não lê a Bíblia, vai esfraquecendo e agora para de orar. Daí a pessoa já não tem mais aquele desejo de ir à casa do Senhor, à igreja. Terceira coisa, que é ponto positivo, mostrando que uma pessoa está suicidando espiritualmente. Começa a ficar longe da igreja. Para de louvar. Já não se ouve mais aquela pessoa do seu jeito. Não tem mais o desejo de louvar o Senhor.
começa a se afastar dos irmãos, assim como Adão, que quando o Senhor voltou ao Éden, após comer o fruto, desobedecer, pecar, a Bíblia diz que o Senhor disse: aonde estás? Ele estava escondido. Então uma pessoa que está morrendo espiritualmente, ela começa a se afastar dos irmãos. E ela faz isso com a maior tranquilidade, né? Uma pessoa que está morrendo espiritualmente, em sexto lugar, ela começa a desonrar os seus líderes. Ela desobedece com facilidade, sem temor algum. Sexto lugar. Em sétimo lugar, sétimo ponto, a gente começa a ver a pessoa priorizando mais as diversões do que Deus. A pessoa começa a priorizar mais diversões do que a obra do Senhor, do que os interesses do Senhor Deus. E logo ela parte para um oitavo ponto. Começa a fugir dos encontros, das reuniões, dos encontros marcados. Já não é mais preocupação, já não é mais uma alegria para essa pessoa que está se suicidando espiritualmente. E aí já está bem no auge. Negar o perdão agora é fácil. E daí em diante começa a falar de irmãos, começa a falar de outros filhos de Deus. Então se você começa a olhar aqui nesses 10 pontos que eu citei para você, eu quero dizer a você: tenha cuidado, converse mais com Deus, do seu jeito, e veja se você não está se suicidando espiritualmente. A Bíblia diz que não tema aqueles que matam o corpo e nada mais pode fazer. Temei sim aquele que além de matar o corpo joga a alma ou o espírito no inferno. Então que você medite nisso, que talvez você esteja fazendo isso realmente de forma intencional, mas isto é um suicídio espiritual. E quem morre é espiritual, afastando-se de Deus nesta vida, chegando a hora da morte física, fica bem provável que ela vai estar morta eternamente. Lago de fogo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Então, se gostou da mensagem, com certeza tens endereço certo para outra pessoa também ser abençoada. Então curte aí, tá? Comenta. Eu digo e vou repetir em tantos vídeos que for preciso. É o nosso canal. É um meio de nós levarmos a edificação, o despertar da palavra do Senhor a toda a raça humana, a todo ser vivente. Então não deixa, tá certo? De compartilhar aí. Comenta, é muito importante sua participação. Muito importante sua participação. Comenta aí, curte, para que possamos ir mais adiante. Fica na bênção do Senhor.